crianças! Chegamos em mais um Culto Kids. Tia Melis está muito feliz. Eu quero te convidar para você vir adorar ao Senhor conosco nessa noite com muita alegria. Convide aí o papai, a mamãe, o titio, titia, os irmãos e vamos juntos adorar ao Senhor. E nós seguimos com a nossa lição que é Imitando Jesus. E sabe qual é o tema de hoje? Obedecendo a Deus. É isso mesmo. Eu quero te convidar a ler comigo a palavra de Deus e vamos ver o que ela nos fala a respeito disso? Vamos lá? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, versículo 15. Vamos juntos ler o que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha o que a Bíblia nos fala. Quando nós amamos ao Senhor, nós obedecemos os mandamentos dele. Quem ama a Deus de verdade deve ser obediente à sua palavra. Obedecer a Deus é muito importante. E como nós acabamos de ler aqui, ó, quando a gente ama a Deus, nós demonstramos a Ele o nosso amor através da obediência. Então, queridos, sejam obedientes a Deus. Vamos adorar ao Senhor com uma canção? Vem com a gente! Crianças, nessa canção que nós iremos cantar, vai ter uma parte que só vocês irão cantar, hein? Então, olha só, vai aparecer aí embaixo as letrinhas da música. Conforme vocês forem cantando, as letrinhas vão aparecendo, tá bom? Combinado? Bem animado, hein? Vamos lá, galerinha?
bem com vocês? Boa noite, tia Meris. Eu estou muito bem e também muito feliz. Oi, tia. Eu também tô muito bem. Boa noite, tia. Eu tô vendo que vocês estão felizes mesmo. Viram, crianças? Olha como que os nossos amiguinhos estão felizes. É que Gabriel, tia, ele foi bem na igreja com a gente. Que legal! Como é que foi isso? Então, tia, quando a Joana me chamou no portão, eu saí depressa. Estava realmente com vontade de conhecer a igreja. Tia, você precisava ver. Ele prestou atenção em tudo que foi dito no culto. Ele quase nem piscava. Teve uma hora que o pastor falou da importância de aceitar Jesus, sabe? Aí, quando ele perguntou se alguém queria fazê-lo, Ah, tia, eu rapidamente levantei a mão, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma vergonha. Eu realmente queria aceitar Jesus como meu único salvador. Que notícia maravilhosa, Gabriel! Olha, eu estou muito feliz. Imagino, hein? Que coisa boa. Essa foi a melhor decisão que você fez na sua vida. Aceitar a Jesus como seu salvador. falamos a mesma coisa para ele lá no domingo, tia. Ficamos muito felizes com a decisão dele, sabe? Faz muito tempo que eu observo seu jeito e o da Joana. Quero ser como vocês. Quero de hoje em diante obedecer a Deus assim como vocês. Puxa, Gabriel, eu e o João ficamos felizes com isso. Se quiser, podemos ler a Bíblia com você alguns dias durante a semana. É ela que nos ajuda e ensina a obedecer a Deus. É claro que quero. Pode contar com isso. E podemos começar então, gente, depois da prova de matemática, que já está chegando e temos que estudar para ela também. Tá bom. Combinado, então. Muito bem, crianças. Isso mesmo. Separem um tempo para vocês lerem a palavra de Deus e aprenderem os ensinamentos deixados por Jesus. E claro, hein? Não se esqueçam de estudarem para a prova de matemática, hein? Tá bom, tia. Tchau. Tchau! Oi, Joana, tudo bem? Estou super nervoso para a prova hoje. Preciso tirar uma ótima nota para compensar a última vez. Lembra que foi muito mal? Ah, sim. Mas não se preocupe tanto. Nós estudamos bastante e você tá bem preparado. É, você e o João me ajudaram muito. Vocês são ótimos amigos. E o sinal está tocando. Vamos lá. Ó, e não se esqueça, tá, ô Gabriel, de falar com Deus antes da prova. Conte do seu nervosismo para ele e ele vai bem te ajudar, tá bom? Deixa Vamos lá? comigo. Deixa Tchau, tchau, comigo. tchau. Vambora, vamos. A professora entregou a prova e João viu quando Gabriel estava realmente nervoso. Começou a ler a prova e as coisas não vinham na sua cabeça. Gabriel teve um branco, gente, imagine vocês. O tempo estava passando e Gabriel não conseguia fazer nada. De repente, um colega de trás passou uma folha para Gabriel. Quando Gabriel pegou a folha, ele olhou rapidamente e fechou mais que depressa e escondeu debaixo da carteira. Sabem o que era? Eram as respostas dos exercícios da prova. Gabriel ficou imóvel. Daí ele pensou, meu Deus, eu não posso fazer isso. Ele tinha em suas mãos a chance de recuperar a sua nota. Mas ele pensou, e aí ele resolveu fazer uma oração. Ele tomou coragem e orou. Senhor Deus, estou com muita vontade de colar, porém sei que não vou te obedecer se estiver fazendo isso. Certamente, se Jesus estivesse no meu lugar, não iria fazer o mesmo. Ajude-me, por favor, a lhe obedecer.
Gabriel olhou para a prova, agora ele estava mais calmo e lentamente começou a fazer as questões. Quando bateu o sinal e a professora passou recolhendo as provas, ele tinha feito quase tudo e ele se deu conta de que as notas dele seriam bem melhor do que a outra. Ele ficou mais aliviado, sabe? Lá fora, ele encontrou com a Joana e os dois conversaram. Gabriel, eu estou muito orgulhosa de você. Vi tudo o que aconteceu com você. Você conseguiu agir da forma correta. Que bom! Mas não foi fácil. Quase não consigo. Só consegui obedecer a Deus porque Ele me ajudou. Ai, que ótimo! Viram, crianças? Que experiência boa que o Gabriel teve, né? E olha, é assim que Deus faz. Quando nós o obedecemos e estamos em situação muito difícil e a gente pede ajuda para o Senhor, Ele vem e nos ajuda e a gente consegue resolver um problema que a gente achava que não fosse conseguir. E assim nós devemos fazer, obedecer sempre a Deus. Tchau! Olá, seja bem-vindo a mais um Culto Kids. O nosso tema de hoje é Obedecendo a Deus. E antes de começar a nossa história, eu queria que você imaginasse junto comigo um jardim. Pense aí por uns instantes num jardim. O que vem à sua mente quando eu falo a palavra jardim? Árvores, folhas, flores. O jardim nos lembra um lugar calmo, tranquilo. Às vezes tem borboletas, pássaros. E hoje vamos aprender uma história em que Jesus esteve em um jardim. Isso mesmo. Mas o que será que Jesus foi fazer em um jardim? Jesus foi a um lugar chamado Jardim do Getsemane. Que nome difícil, não é, crianças? Vamos repetir? Jardim do Getsemane. Foi o nome do jardim em que Jesus esteve. E Jesus foi com os seus discípulos, que sempre o acompanhavam. Então Jesus foi ao jardim do Getsemane e chamou os seus discípulos. Jesus foi lá para orar. Ele estava angustiado, triste, porque ele sabia que estava chegando a hora da sua morte ali na cruz. Então ele foi ter um tempo com Deus. Chamou os discípulos e chegando lá, ele chamou 3 desses discípulos. Ele chamou Pedro, Tiago e João e falou para eles o seguinte, deu uma ordem a eles. Olha, vocês fiquem aí que eu vou ali mais para frente. Jesus queria ter um tempo a sós com Deus, para que ele pudesse conversar sozinho com Deus, colocar todas aquelas angústias que ele estava sentindo. Queria conversar com Deus. Então, Jesus pediu para que João, Pedro e Tiago ficassem ali orando. E Jesus se afastou um pouquinho e começou a orar, se ajoelhou diante de Deus e começou a falar a Deus o que ele estava sentindo. E Jesus fez um pedido a Deus. Pediu para que, se fosse possível, que Deus livrasse ele desse sofrimento, que Deus não deixasse ele sofrer ali na cruz, mas que, se fosse a vontade de Deus, ele cumpriria a sua morte na cruz. E foi assim que ele fez, né? Ele obedeceu. Ele morreu na cruz por amor e obediência a Deus, por amor a nós e obediência a Deus. Mas ele queria que Deus livrasse ele desse sofrimento. Mas ele sabia que ele tinha que ser o quê? Obediente. Que, se fosse a vontade de Deus para que ele morresse, ele tinha que obedecer. E Jesus, estando lá orando, e orou porque ele estava muito triste, apareceu alguém ali. Quem será que apareceu e visitou Jesus? Apareceu um anjo que veio do céu para consolar Jesus, para consolar o coração dele, que estava triste, abatido, porque ele iria morrer. Então o anjo consolou ali Jesus, visitou para trazer paz ao coração de Jesus. Jesus então continuou orando.
e ele sabia que ele tinha que ser obediente. E Jesus era obediente em tudo que ele fazia, né? Já vimos várias histórias em que Jesus cumpriu o que Deus tinha para ele, obedeceu seus pais. E olha só, lá em João, capítulo 14, versículo 15, diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se nós amamos a Jesus, precisamos obedecer os mandamentos dele para nós, né? E Jesus obedecia ao Pai, a Deus. Então, se você ama o papai, a mamãe, a sua família, você fala para eles que você ama, você demonstra com atitudes, sendo carinhoso, ajudando, agradando, não é mesmo? Assim é com Jesus. Se nós o amamos, devemos demonstrar o nosso amor por ele, obedecendo seus mandamentos. Então, depois que o anjo foi embora, Jesus se levantou e foi olhar os discípulos. Lembra que ele pediu para Pedro, Tiago e João ficar ali orando num lugar mais longe de onde ele estava? Então, Jesus foi lá para conferir o que esses discípulos estavam fazendo. Ah, mas Jesus mandou eles ficarem orando. E aí? Você acha que eles estavam orando? Quando Jesus chegou próximo e viu os discípulos, eles estavam dormindo num sono profundo. Então Jesus olhou para aqueles discípulos e falou: vocês precisam se levantar e orar. Não foi a ordem que eu dei para vocês? Então os discípulos levantaram e Jesus voltou para onde ele estava para continuar orando. Jesus se ajoelhou, orou mais um pouco, porque ele estava ali querendo muito conversar com Deus. E depois ele foi novamente olhar os discípulos. Ah, mas esses discípulos agora eles estariam orando, não foi o que Jesus falou? E aí, crianças, o que vocês acham? Que os discípulos estariam dormindo ou estariam orando como Jesus mandou? Pois é, Jesus chegou lá e de novo Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E Jesus novamente falou: eu pedi para que vocês continuassem orando. Nós estamos num momento muito difícil e triste, vocês precisam orar. E os discípulos então levantaram, acordaram e falaram que ia orar. E Jesus voltou novamente para orar, para conversar com Deus ali no Jardim do Getsemane. Certo? Nome difícil, né? Jardim do Getsemane era onde eles estavam. Jesus orou mais um pouco ali a Deus, pediu, já tinha feito o pedido dele e falou para Deus mais uma vez que ele obedeceria a Deus. Jesus foi obediente, declarou que obedeceria a Deus. E aí, pela terceira vez, ele voltou para ver os discípulos, para ver se agora eles estariam orando, obedecendo ao que Jesus tinha falado. Só que chegando lá, de novo, ele encontrou os discípulos dormindo. Poxa vida, Jesus tinha dado uma ordem para que eles ficassem orando enquanto Jesus também ia orar. E eles dormiram. Jesus não gostou dessa atitude dos discípulos, ficou triste. Então, Jesus falou para esses discípulos que, para Pedro, Tiago e João e o restante dos discípulos, que eles teriam que sair daquele jardim. Qual o nome do jardim? Getsemane, que eles teriam que ir embora daquele jardim. Mas, antes deles irem embora, aconteceu algo terrível. Só que nós vamos ver o que aconteceu demais no Jardim do Getsemane no próximo culto. Você não pode perder. Vamos ver o que aconteceu com Jesus e os discípulos no próximo culto. Algo muito ruim. Olha, os discípulos já tinham dormido, já tinham desobedecido a ordem de Jesus. Jesus estava angustiado, estava perto da sua crucificação. E quando eles estavam prestes a sair, porque não tinham obedecido a Jesus, tinham desagradado a Jesus, acontece algo terrível. Então, não perca o próximo culto.
Agora, eu quero fazer uma pergunta a você. Você tem sido obediente a Jesus? Você ama Jesus? Se você ama Jesus, você precisa ser obediente a Ele, aos mandamentos. E nós já vimos muitos mandamentos de Jesus, não é? Nesses cultos, sobre ser justo, obedecer aos pais, respeitar as pessoas. A Bíblia nos diz que não devemos mentir, não devemos reclamar, devemos ajudar aos outros. Muitas coisas aprendemos aqui sobre os mandamentos de Jesus e acredito que você também aí aprende na sua casa, com o papai, com a mamãe ou com o tio, a vovó. Nós devemos obedecer a todos os mandamentos que estão aqui na Bíblia. Então, para nos ajudar, você lembra do versículo que nós lemos logo no início? Que está lá em João 14:15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. É muito fácil e eu gostaria que você repetisse junto comigo. Vamos lá? Eu até coloquei umas figurinhas aqui para nos lembrar, ó. Se vocês me amam, o coração vai lembrar o amor que temos a Jesus, obedecerão aos meus mandamentos, que é a Bíblia. João 14:15. Então, vamos repetir juntos este versículo para que a gente possa gravar na nossa mente, no nosso coração e lembrar que se amamos a Jesus, devemos obedecê-lo. Vamos lá! Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Eu acho que agora foi um treino. Vamos lá, a última vez, bem forte, bem bonito. Vamos lá, chama todo mundo que está aí com você para aprender esse versículo. 1, 2, 3. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Muito bem. E olha só, eu estava aqui pensando sobre o jardim. Eu amo a natureza, eu amo o jardim. E eu lembrei que Jesus também esteve num outro jardim e que na Bíblia há uma história sobre um outro jardim. Você lembra qual é o nome desse jardim que aparece na Bíblia? O Jardim do Éden. Lembra Adão e Eva no Jardim do Éden? Só que o Jardim do Éden foi um jardim de desobediência. Poxa, é mesmo, Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido. Então, o Jardim do Éden é um lugar de desobediência. O Jardim do Getsêmani, um lugar de obediência, um lugar que Jesus conversou com Deus e se dispôs a obedecer, a fazer a vontade dele, mesmo que essa vontade fosse a morte ali na cruz. Então, eu recebi esse desafio e eu quero desafiar você agora. Em qual desses jardins você está? No da desobediência ou no da obediência? Que você e eu possamos estar sempre no jardim da obediência, amando a Jesus e obedecendo sempre em tudo os mandamentos dele. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a sermos obedientes e agradecer pelo amor dele por nós e por todos os ensinamentos que ele nos deixou? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pelos teus mandamentos que nos ajudam a fazer as coisas certas, a sermos melhores. Muito obrigado pela tua palavra, que possamos obedecer ao Senhor. Nos ajude a sermos obedientes aos teus mandamentos, porque assim iremos mostrar que amamos ao Senhor. Obrigada pelo teu amor ali na cruz e pelo seu exemplo de obediência, em nome de Jesus. Amém. Que você possa imitar a Jesus, obedecendo a Deus e o amando. Um grande beijo, até a próxima! Chegou a hora da nossa atividade e hoje vamos aprender um jogo, chama Jogo da Obediência. Bora lá? Vamos precisar de
tesoura, lápis de cor, giz de cera ou canetinha, o que você tiver aí em casa, folhas e uma caixa de papelão. Aqui você tiver em casa também, pode ser caixa de sapato ou qualquer outra caixinha. Então, para começarmos a fazer o nosso jogo, você vai pegar as folhas que você tem aí e você vai escrever alguns desafios, fichas com desafios para os outros participantes cumprirem. Olhem só, eu vou mostrar o exemplo que eu fiz aqui. Então eu peguei as folhas, escrevi alguns desafios, algumas coisas aqui, cortei para ficar menor e caber na caixa e depois você vai colocar aqui, embaralhar e cada participante vai pegar uma folha e vai ter que cumprir os desafios. Eu fiz alguns aqui e vou falar para vocês terem algumas ideias, mas você aí junto com a sua família pode ter outras ideias de outras tarefas para que vocês façam juntos aí. Então olhem só, faça caretas. Quem pegar vai ter que fazer aí caretas. Fale um versículo. Você pode falar o versículo que aprendemos hoje ou qualquer outro versículo que você também tenha decorado. Qual o nome do jardim em que Jesus orou? Quero ver quem prestou atenção aí na história de hoje. Cante um louvor com a palavra amor. Então quem pegar esta ficha vai ter que pensar num louvor que tenha a palavra amor. Fale os dias da semana de trás para frente, bem rápido. Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Você pode fazer com os meses, você pode ir aumentando esses desafios. Aqui estão só algumas dicas. Desenhe você com os olhos fechados. Quem pegar essa ficha vai ter que fechar os olhos e fazer o desenho, o autorretrato com os olhos fechados. Vamos ver o que vai dar, hein? Muito legal. Desenhe um jardim. Afinal, aprendemos sobre o jardim hoje. Cante um louvor com a boca fechada. Então você vai cantar, escolher uma música para cantar sem abrir a boca. Isso. Conte a história que aprendeu hoje. Quem pegar essa ficha vai ter que contar a história sobre Jesus no Getsemane. E você pode acrescentar outras coisas aí nos desafios. Imite 3 bichos. Essa foi algumas dicas, mas você pode usar sua criatividade aí com a sua família e inventar mais desafios, mais ordens para que quem tire as fichas obedeça. Esse foi o jogo da obediência. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam muito e também aproveitem e aprendam mais sobre Jesus tendo esse momento em família juntos. Vamos orar para encerrar o nosso culto e agradecer por este momento que tivemos? Senhor Jesus, obrigada por este culto, por aprendermos mais sobre obedecer a Deus. Que o Senhor a cada dia nos ajude e nos abençoe cada criança, cada família que está assistindo, que o Senhor os proteja e que possamos sempre lembrar de amar ao Senhor e obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até a próxima! Bye, goodbye. Bye, 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 good.